De vez em quando, as testemunhas de Jeová fazem a coisa mais fascinante e curiosa que se possa imaginar. Elas simplesmente te entregam, em uma bandeja de prata, o manual completo de como refutar a própria religião. E no Congresso Adoração Pura, de 2025, o ajudante do corpo governante, Mark Noumer, faz o discurso público no qual ele se propõe a detalhar, passo a passo, como você pode saber se suas crenças são verdadeiras. E eu não estou sendo hiperbólico quando digo isso, mas houve pelo menos 10 momentos, enquanto eu ouvia pela primeira vez, em que meu queixo literalmente caiu. Ele inicia o discurso com perguntas diretas e aparentemente honestas, como: tenho certeza de que minhas crenças se baseiam em conhecimento exato? E como posso saber que não é apenas uma miragem? Ele insiste que o que está oferecendo é real, vindo de pessoas reais, mas adverte para não procurar perfeição, e sim adoração pura, e que todos devem corajosamente seguir o argumento aonde quer que ele nos leve. Enfim, este aqui é verdadeiramente fascinante. Então apertem os cintos, porque o vídeo de hoje vai ser uma jornada longa e profunda. Vamos desconstruir esse discurso, não apenas para apontar suas falhas, mas para entender as técnicas de manipulação e a psicologia por trás de cada palavra. No início do discurso, Noumair usa uma metáfora sobre como uma miragem no deserto pode enganar um viajante, mas que um exame mais atento revela a verdade. Ele então aplica isso à fé, dizendo que crenças falsas podem enganar pessoas sinceras. E para nos ensinar a fazer esse exame atento, ele evoca a imagem de um dos maiores nomes da ciência. Ele elogia o astrônomo Nicolau Copérnico por usar sua capacidade de raciocínio para provar que a Terra gira em torno do Sol, mesmo que isso fosse contra a crença popular e religiosa de sua época. Noumair, então, nos exorta a fazer o mesmo, a usar nosso raciocínio para pensar sobre como servimos a Deus, mesmo que no processo descubramos que nossas crenças são, na verdade, miragens. A ironia aqui é tão densa que é quase palpável. Uma organização que historicamente desencorajou ativamente o ensino superior, que publicou artigos alertando sobre os perigos da universidade, que ensinou seus jovens a colocar o serviço de pregação acima de uma carreira ou de uma educação formal, de repente usa um ícone da revolução científica como seu garoto propaganda do pensamento crítico. Isso é mais do que ironia, é uma tática. Ao elogiar Copérnico, ele cria uma falsa equivalência. Ele sutilmente sugere que as testemunhas de Jeová, por serem impopulares, são como Copérnico, corajosos desbravadores da verdade em um mundo de falsidades. Mas ele, convenientemente, ignora que Copérnico chegou à sua conclusão através de observação independente, matemática e desafio direto à autoridade religiosa. Exatamente o tipo de comportamento que levaria a uma comissão judicativa e à desassociação dentro da organização hoje. Eles celebram o resultado da rebelião intelectual de Copérnico, enquanto proíbem o próprio método que ele usou. A seguir, Noumair apresenta um vídeo promocional que faz uma pergunta aparentemente profunda. A verdade sobre Deus realmente depende de quando ou onde vivemos? A resposta óbvia que o vídeo quer que você dê é: claro que não. A verdade deveria ser universal e atemporal, mas, de novo, a menos que você seja uma testemunha de Jeová. Nesse caso, a verdade absolutamente depende de quando e onde você vive. Vamos falar sobre o quando. A doutrina da luz que aumenta é a justificativa para uma história de mudanças doutrinárias drásticas. O que era verdade absoluta em 1914 é irreconhecível hoje.
Vamos pegar o exemplo mais famoso, a geração de 1914. Por décadas, a organização ensinou que a geração de pessoas que estava viva em 1914 não morreria antes do Armagedon chegar. Milhões basearam suas vidas nisso. Conforme essa geração envelhecia e morria, a ansiedade aumentava. Então, nos anos 90, a verdade mudou. Geração passou a ter um significado mais figurado, não literal. A urgência foi diluída. Mais recentemente, a verdade mudou de novo para a bizarra doutrina das gerações sobrepostas, onde a vida de uma pessoa que conheceu alguém de 1914 se sobrepõe à vida de outra, criando uma supergeração. Isso é o jogo de telefone sem fio em sua forma mais pura. A mensagem original foi tão distorcida para se adequar à realidade que se tornou irreconhecível. E quanto ao onde? A verdade também depende do seu CEP. Por muitos anos, irmãos na Europa podiam usar barbas sem problemas, mas nas Américas, um homem de barba jamais subiria à tribuna ou teria privilégios. A salvação e a aprovação de Deus dependiam, literalmente, de práticas de barbear diferentes baseadas em sua localização geográfica. Então, quando o vídeo da organização pergunta se a verdade depende de tempo e lugar, ele está, sem querer, fazendo a crítica mais devastadora possível à sua própria história. Depois de preparar o terreno, Noumer promete nos ensinar a procurar a verdade em 4 passos. E aqui é onde a manipulação se torna uma aula magna. O primeiro passo, segundo ele, é aceitar que a verdade absoluta existe. Ele a compara à realidade científica. Como vimos, essa é uma base frágil para a torre de vigia, cuja verdade é fluida. Mas, psicologicamente, esse passo é crucial. Ele estabelece uma premissa inquestionável. A verdade, TM, existe. Ao concordar com isso, você já está no caminho que ele traçou. O segundo passo é onde a armadilha se fecha. Leve sua busca a sério e não se envolva com Satanás. Noumair insiste que Satanás é o inimigo da verdade e fará de tudo para te cansar, te confundir e te fazer desistir. Esta é uma técnica clássica de controle de pensamento. Ele está criando um bode expiatório para qualquer sentimento negativo que possa surgir durante a busca pela verdade. Se você começar a ler a história da organização e sentir uma pontada de dúvida, isso não é seu raciocínio lógico em ação. É Satanás tentando te desviar. Se você se sentir exausto com as contradições, não é um problema da doutrina, é Satanás te sobrecarregando. É um mecanismo perfeito para anular o pensamento crítico antes mesmo que ele se forme. Qualquer coisa que confirme a crença vem de Jeová. Qualquer coisa que a desafie vem de Satanás. O terceiro passo é fazer um exame imparcial da Bíblia. E para ilustrar como a verdade pode ser distorcida, ele usa a metáfora do telefone sem fio. É o momento mais surreal do discurso. Ele descreve perfeitamente como a mensagem da organização tem mudado de um corpo governante para o outro ao longo das décadas, e ainda assim, ele usa essa metáfora para criticar as outras religiões. É como um ladrão de galinhas dando uma palestra sobre a segurança do galinheiro. A falta de autoconsciência é impressionante. Finalmente, o quarto passo é rejeitar a falsidade. Noumair diz que, se você descobrir que sua religião não concorda com a Bíblia, ela deve ser rejeitada como uma árvore podre, sem meio termo. Este é o clímax da armadilha. Ele te deu a ferramenta, o martelo, e te disse para usá-lo. Ele está tão confiante de que sua audiência foi condicionada a nunca virar esse martelo contra a própria organização,
que ele o entrega de bom grado. Em um dos vídeos promocionais, Noumeir critica as religiões da cristandade por usarem ensinamentos religiosos para controlar as pessoas e ganhar dinheiro. Enquanto mostra imagens de catedrais e templos luxuosos, a implicação é clara. Eles são gananciosos, nós somos puros. Mas vamos aplicar o exame atento que ele mesmo sugeriu. Sim, muitas igrejas acumularam uma riqueza imensa, mas o que elas fazem com ela? Elas constroem e mantêm hospitais que servem a todos, independentemente da fé. Elas fundam universidades e escolas. Elas operam programas de caridade massivos, sopões, abrigos para sem-teto. Em desastres naturais, são elas que estão na linha de frente com ajuda humanitária, usando seus próprios fundos. Agora, vamos virar o espelho. A organização Torre de Vigia possui um portfólio imobiliário global avaliado em bilhões de dólares. Onde estão os hospitais das Testemunhas de Jeová? As universidades? Os abrigos? Os programas de ajuda a refugiados? Não existem. Pior ainda, como já documentado, a liderança local dos anciãos possui listas de outras organizações religiosas e de caridade para as quais devem encaminhar seus próprios membros em necessidade financeira. Eles criticam os outros por acumularem riqueza, enquanto eles mesmos acumulam uma riqueza ainda maior, sem praticamente nenhum retorno social ou humanitário para a comunidade em geral. Eles praticam o exato pecado do qual acusam os outros, mas com um agravante. A riqueza deles permanece intocada, guardada para um futuro apocalíptico, enquanto as necessidades do presente são ignoradas. O paradoxo é gritante. Mark Noumeir nos desafia a rejeitar o que é falso. E eu posso dizer, por experiência própria, que aceitei esse desafio. Eu não era um membro casual. Eu era um crente fervoroso, uma pessoa estudiosa. Eu queria com todo o meu coração provar para mim mesmo que aquela era a verdade. Eu mergulhei nos livros, nas publicações antigas, na história. Eu não dormia, não comia. Nada ficaria entre mim e a minha fé. Mas a cada página que eu virava, uma nova pergunta surgia. A cada dúvida que eu tentava silenciar, duas outras gritavam mais alto. Por que a doutrina sobre 1914 mudou tantas vezes? Por que a organização lidou com os casos de abuso de forma tão sigilosa? Por que o amor que sentíamos na congregação era tão condicional, pronto para ser desligado como um interruptor no momento da desassociação? Eu descobri que, para manter a fé, eu precisava ignorar a história, precisava aceitar contradições. Descobri que estavam mentindo para mim, omitindo fatos cruciais. Descobri que estava sendo manipulado por um sistema que usava minha família como refém. A mensagem era clara. Se você quer continuar tendo sua família, seus amigos, seu mundo, você tem que manter seu relacionamento com Jeová, o que na prática significava manter sua lealdade à organização. A única razão pela qual eu estava ficando era o medo da perda total. Seguir o conselho de Noumeir e rejeitar a falsidade foi a coisa mais difícil que já fiz. Significou perder tudo e todos que eu conhecia. Mas, às vezes, a coisa certa a fazer é a mais difícil. E como se, para provar tudo o que analisamos, Noumeir conclui seu discurso com um dos discursos mais fanáticos e de seita que eu já ouvi. Ele abandona qualquer pretensão de lógica e parte para o apelo emocional puro e tribal. Ele diz à audiência que o que eles estão vivenciando no Congresso não é uma miragem, que é real, que é a adoração pura em sua melhor forma, que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar do planeta.
Ele descreve a organização como livre de contaminação, moralmente imaculada. E então vem o golpe final, a construção do bunker psicológico. Ele descreve o mundo exterior, o mundo onde eu e você vivemos, como nada além de mesas de vômito. Sim, você ouviu direito. Vômito. Enquanto eles, seguros no topo da montanha da organização massiva de Jeová, estão respirando o belo, limpo e fresco ar da adoração pura. Essa não é a linguagem de um líder espiritual tentando alcançar corações. É a linguagem de um líder de culto criando uma mentalidade de nós contra eles. É uma tática para gerar repulsa pelo mundo exterior, para garantir que a ideia de sair seja psicologicamente nojenta. Ele não está mais argumentando, ele está condicionando. Fica claro que este discurso nunca foi para pessoas de fora. Foi uma demonstração de força interna, um comício para inflamar as tropas, para fazê-los cerrarem os punhos, estufarem o peito e se unirem em um grito de guerra contra um mundo sujo e repugnante. Que discurso fascinante! Ele nos deu um roteiro completo. Use a razão como Copérnico, questione o que lhe foi ensinado, não confie em verdades que mudam com o tempo e o lugar e rejeite impiedosamente qualquer religião que ensine falsidades. A tragédia é que ele construiu uma parede psicológica tão forte em torno de seus ouvintes que eles jamais ousariam aplicar essas mesmas ferramentas a si mesmos. Ele nos entregou as chaves, mas trancou a porta por dentro com o medo, o tribalismo e a ameaça de Satanás. Deixem seus comentários abaixo, me digam o que vocês acharam desta análise, porque esta, na minha opinião, é tudo o que tenho para vocês hoje. Um grande abraço e até a próxima.